Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma live nessa maratona de lives que estou fazendo. Essa é a minha live número 130, salvo engano, né? E para mim é um prazer servir cada um dos senhores e das senhoras nessa nossa perspectiva de tentar esclarecer as situações que estamos vivendo. E nesse momento eu vou falar, né, com a doutora Carla Balesteiro, que estou esperando ela entrar aqui. Assim que ela entrar, eu já mando, já puxo ela para cá, né? Ainda acho que ela não entrou ainda não, né? E estou esperando, entrou aqui, Balesteiro, deixa eu ver aqui, eu acho que ela está aqui, ó. Puxa, aqui, adicionar, que ela que comanda, está sendo no meu perfil, mas eu sou apenas o, olha ela aqui, doutora Carla, Olá, boa como tarde, vai, tudo bem? tudo bem? Primeiramente, muito prazer conversar com o doutor, de me dar essa oportunidade de transmitir aqui aos meus ouvintes, né, aos seus ouvintes, que são muitos, com o seu renome, que eu vi aqui o doutor é magistrado, é poeta, é professor, né, um grande estudioso do direito do trabalho e também de outros ramos do direito. Então, tem um conhecimento jurídico aí que nós ficamos fascinados em saber qual é o seu posicionamento, principalmente das questões mais controvertidas. Então, primeiramente, o meu agradecimento aqui para o doutor. Muito bem, estamos aqui firmes e fortes e vamos bater um papo essa noite, né, dentro dessa live, sobre justamente as principais dúvidas sobre a nossa disciplina trabalhista da pandemia, né? Acho que a gente E pode, talvez, entender, pensar num título mais abrangente, acho que é mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje. A senhora quer que comece falando, a senhora já vai fazer pergunta? A senhora manda, eu tô aqui para servir. eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui o doutor, o porquê dessa live, né? Porquê da importância dela para quem nos ouve. E aí eu queria que o doutor fizesse uma abertura, né, das importâncias da MP. Porque, na verdade, aqui hoje eu advogo para empresas, então a grande preocupação é da aplicabilidade e dessas brechas de interpretação que a MP 936, mesmo a 927, e agora essas portarias nos deixam de maneira como realmente implementar as questões jurídicas trabalhistas. Então, eu tenho aqui alguns questionamentos de questões controvertidas, mas se o doutor quiser fazer primeiro uma abordagem inicial, já com a sua Faço. experiência, tá bom? Então, isso vai ser um prazer. Então, dizer aqui para todo mundo, vou ter esse prazer de fazer esse panorama da disciplina normativa trabalhista, e aí a gente vai tirar as dúvidas. A doutora Carla já tem aí várias dúvidas dos seguidores dela aí, dos clientes que posso fazer, e também Isso. cada um dos senhores e das senhoras que estão nos acompanhando podem fazer as perguntas. Aí a doutora Carla seleciona e me manda aí, a gente já vai responder daqui ao vivo, né? Como diria o apresentador, quem sabe faz ao vivo, e a gente vai fazer isso aqui. Pedindo É ao isso aí. pessoal que nos acompanhe também aqui no Instagram, né? No meu perfil, que é o R Pamplona Filho, também aí do Balesteiro Carla, né? O nome. Isso. E isso para também acompanhar a doutora. E, em especial, me sigam nos canais no YouTube, que eu tenho colocado todas as lives que tenho feito, seja como anfitrião, seja como convidado, no canal Pamplona e no canal Papeando com Pamplona. Vamos lá, sem mais delongas. A gente está passando por uma revalorização da disciplina jurídica das relações de trabalho. Foi isso que eu afirmei. Por quê? Porque desde a reforma trabalhista nós passamos por um período meio, digamos assim, de desprestígio do direito de trabalho. Eu falo isso também como coordenador de cursos de pós-graduação lato sensu ou dos cursos preparatórios para a OAB. As pessoas estavam indo para outros ramos do direito e não valorizando tanto o direito de trabalho. E, de repente, em função da pandemia, o direito de trabalho retomou um protagonismo que ele nunca deveria ter deixado. Desde a Lei 13979, que é a lei do coronavírus, a lei da pandemia, especificamente, trazendo as primeiras medidas, só naquela previsão que dizia que a ausência ao serviço, com regulamentação médica, isolamento, quarentena, né, não era uma falta injustificada, só aquilo fez com que nós voltássemos a explicar a diferença de suspensão e interrupção, até quando o empregador pagava, quando a TMS pagava, ou seja,
E logo em seguida, toda a disciplina normativa, através de medidas provisórias, foi mostrando a tomada do protagonismo. E aí eu já quero, para ser mais preciso, mostrar os pontos, talvez um ponto comum de toda a disciplina a jurídica até esse momento, né, mas trazendo seus diferenciais. A medida provisória 927, a MP 927, ela trouxe, na verdade, medidas que poderiam ser tomadas pelos empregadores de forma unilateral, sem violar o artigo 468 da CLT. Ou seja, situações de autorizações práticas, porque as pessoas passaram a valorizar tanto o dia de trabalho, ou revalorizar tanto o dia de trabalho pós-pandemia, que algumas pessoas que diziam que a CLT era fascista, que tinha que ser revogada, de repente começaram a aplicar os institutos da CLT mesmo. E aí, às vezes, até de uma forma, digamos assim, meio atabalhoada. Que a MP 927 veio até com uma previsão normativa meio inédita no Brasil, né? Respaldar normativamente atos feitos antes da sua vigência. Né? Mas aí a ideia foi antecipação de férias individuais ou coletivas, banco de horas invertido, colocar compensação de feriados, colocar em teletrabalho, em home office, tudo de forma unilateral, sem precisar de uma anuência do empregado para a validade dessa modificação. Uhum. Mas tinha uma nota dissonante, que era o artigo 18 da MP 927, né, que falava de uma suspensão do contrato de trabalho de 1 a 4 meses sem nenhum tipo de retribuição. Isso. O que era algo estranho, porque a MP toda ela estava construída na ideia de preservação de trabalho e renda, ainda que de uma forma, digamos assim, mais flexível para o empregador, mas mantendo o ganho do empregado. Então, aquilo era estranho, tanto que o presidente da República, no seu, a gente brinca dizendo que é o diário oficial particular dele, que é o Twitter, disse: Também. vou revogar, e revogou em menos de 24 horas com a MP 928. A MP 936 veio com muita polêmica por admitir, aí sim, por um negócio jurídico, um acordo individual, né, a ideia de redução de salário com redução proporcional de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Observe-se que a MP 936, em que pese toda a polêmica que chegou à ação direta de constitucionalidade 6363, por ser pela via individual, ela não trouxe como algo unilateral. Na verdade, a lógica é que seja um acordo individual. E, nesse ponto, o que é que nós temos nessa questão? Algo que eu preciso dizer que é uma linha comum de todas as medidas do governo até o momento. A linha comum é preservação de trabalho e renda. Seja alguma renda de natureza assistencial, o fenômeno lá do Corona Voucher, né, do auxílio emergencial de R$600, era 200, mas o Congresso aumentou, ainda bem, para 600. É o ideal? Não, mas pelo menos alguma coisa, né, pensando em que não esteja com esse respaldo, né, e a própria noção, né, da atuação do governo, ainda na MP 936, através do benefício emergencial, né, de preservação do trabalho e renda, que veio a ser regulado pela portaria, né, mas na ideia especificamente de algum tipo de valor que passa a ser custeado pelo governo justamente pela possibilidade de redução ou suspensão. As MPs seguintes, a 944, por exemplo, é para custeio da folha de pagamento. Ou seja, numa determinada circunstância de pensar em uma linha de crédito mais atrativa, né, do que as linhas tradicionais das instituições financeiras, né, mas direcionado na base da boa-fé objetiva para o pagamento da folha. Se utilizar para qualquer outra coisa, é um desvio de finalidade que vai, sem sombra de dúvida, gerar uma consequência como lá prevista.
A MP 945 pensa num trabalho avulso através de uma compensação tributária pelas taxas portuárias. E a 946 com a extinção do fundo do PIS-PASEP, de 71 a 88, não acabou o PIS, as pessoas estão falando asneira nesse ponto, acabou só aquele fundo que foi direcionado para o FGTS, na verdade, para recompor o fundo nessas circunstâncias de evidentes saques. Né? Então, aí nós temos a própria regulamento, a própria decisão na ADI 6363, aí os efeitos disso eu posso discutir na parte das perguntas, a própria noção da portaria, especificamente para a concessão do benefício emergencial, nós temos aí uma pletora de preceitos normativos, só para ficar nas MPs, que já mostram a retomada desse protagonismo. E uma retomada do protagonismo gera uma necessidade de esclarecimento do cidadão e da cidadã, né? De empregados e empregadores, de trabalhadores em RH e também na advocacia, para explicar todas essas complexas questões que aí surgem. E aí eu jogo a bola para a senhora pergunta o que Exatamente. eu estou à disposição. Esses temas que o doutor disse que iria discutir, realmente tem perguntas objetivamente sobre ele, tá? Eu vou começar com o maior, até já sobre uma pergunta aí sobre ele, que é sobre o entendimento do STF sobre a doença ocupacional, né? Que o Covid é doença ocupacional. Nós vimos vários chamados, várias manchetes de notícias dizendo, afirmando, né, que esse foi o entendimento do STF. Porém, como advogada de empresa, eu questiono e discuto sobre esse entendimento, né? O meu entendimento é que o julgamento do STF nada mais fez do que invalidar o artigo da MP, que dizia que não era, né? Mas, na verdade, nós ficamos com as leis ordinárias, que nós já temos para essas situações, né? E o artigo 20 do parágrafo 1º lá da Lei 8.293, ele já fala que as endemias, elas não são ocupacionais, né? Obviamente que nós vamos tratar de fatos nesse campo, que é muito difícil, né? Tratar de doenças, com doença ocupacional com fatos, mas se o empregador tomar as devidas providências, eu entendo que pode sim, no processo trabalhista, sair vitorioso de uma alegação de doença ocupacional por Covid, tá? Inclusive, eu oriento os meus clientes a manejarem as redes sociais, a realmente estar feito a essa fiscalização. Por quê? Porque é um trabalhador que está na casa dele, né? Ele, na empresa, ele tem todos os EPIs, a empresa toma todos os cuidados, mas na casa dele, na vida social, ele posta foto em festas, em churrascos, sem proteção, nesse momento de isolamento social, fica muito mais fácil, né? Fácil não, mas mais defensável colocarmos a ausência de nexo causal. Então, eu acho que ela não vai partir de uma responsabilidade objetiva, mas sim de uma responsabilidade relativa, né, com relação a esse nexo. Não sei sua opinião, mas é um dos assuntos polêmicos que nós temos aqui, que já subiu a pergunta e que eu queria saber do doutor. O que o doutor acha sobre isso? O artigo 29 da MP 927, ele tinha a seguinte redação, que o contágio com o Covid não era doença ocupacional. Era essa a afirmação. E a afirmação aqui se justificava justamente pelo potencial contágio dessa doença, né, que é alarmante. É algo, eu lembro, antes mesmo de entrarmos no isolamento, uma fala da Angela Merkel, né, a líder da Alemanha, dizendo especificamente que 70% da população alemã seria contaminada. Perceba, nós estamos falando de uma líder séria, não dessas coisas que a gente vê no Brasil. Ou seja, quando a líder da Alemanha diz 70% da população vai se contaminar, isso não pode ser tido como algo irresponsável. Ou seja, é algo que gera, e tanto eu discuti o direito alemão com a professora Carina Fritz, lá tem situações de moratórias até 2022, a depender das relações contratuais, tudo no campo do direito privado. Então, perceba, nós temos aí um enorme potencial de contágio e a gente pode dizer, sem maiores exageros, que boa parte da população brasileira, mais dia ou menos dia, será
será infectada com o vírus. Não digo que vai desenvolver os sintomas da doença, mas a gente precisa ter essa consciência e por causa disso é que estamos nessas medidas de isolamento presencial. E aí o que acontece? Imaginar que todo mundo pudesse enquadrar-se, né, como doença ocupacional, geraria um caos no sistema previdenciário. Por quê? Porque nós entraríamos na noção dos benefícios acidentários correspondentes e mais nas relações privadas, pensando num retorno, teríamos a estabilidade de um ano do artigo 118 da Lei 8.213. Esta foi a lógica do sistema. Só que o Supremo Tribunal Federal decidiu ano passado, inclusive numa tese que eu tenho, fui uma das primeiras pessoas, provavelmente a primeira pessoa no país a escrever sobre isso, está lá no meu livro de responsabilidade civil culpável, sobre a possibilidade. E essa frase precisa ser bem registrada. Se eu estivesse ditando uma aula, eu ia dizer, gente, Times New Roman, sublinhado duplo, caixa alta, negrito e ainda coloca de rosa. Né? Para você deixar bem claro que eu digo que eu estou falando da possibilidade de um reconhecimento de uma responsabilidade civil objetiva do empregador por acidente de trabalho. Eu nunca tive nenhum problema em dizer que o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, quando trata de seguro contra acidente de trabalho sem prejuízo da indenização que terá direito no caso de dolo ou culpa, não excluía a possibilidade de responsabilidade objetiva pelo caput do artigo 7º, né, que dizia, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Mas eu nunca afirmei que a responsabilidade do empregador é necessariamente objetiva. Nem eu e nem o Supremo. O Supremo admitiu a possibilidade em função de determinadas situações de risco acentuado. E indo por essa construção, houve a decisão do Supremo afastando cautelarmente a constitucionalidade desse dispositivo, artigo 29 da MP 927. Surgiu aí quase uma paranoia, ou digamos assim, permita-me a brincadeira, uma pandemia de fake news, né? De dizer que, olha, a partir de agora, a Covid-19 é doença ocupacional, acidente de trabalho. Não foi isso que o Supremo disse. Exatamente. Na verdade, o Supremo restabeleceu, como a senhora colocou muito bem, a situação anterior. E pode acontecer uma situação, e cada um de nós vamos ter essas hipóteses, de que a pessoa seja contaminada, e se for contaminada no trabalho, sim, poderá ser uma situação de uma doença do trabalho nas situações, mas precisa haver a demonstração do nexo de causalidade para isso. E aí a responsabilidade seria subjetiva, nesse caso, de verificar, por exemplo, o descumprimento dos equipamentos de proteção individual, do fornecimento de luvas, álcool gel, máscaras, o que quer que seja. Essa é uma linha que parece-me a melhor para entender a matéria. Mas eu tenho que ir um pouco além. Eu tenho que mostrar que é possível, sim, haver responsabilidade civil objetiva. E quando é que isso vai acontecer? Naturalmente, a gente pode imaginar, não estou afirmando, na situação de quem está na frente de batalha. Ou seja, literalmente, eu estou pensando numa atuação dos médicos ou dos enfermeiros, no combate específico. Aqui, eu também não estou afirmando que mas estou dizendo que há um risco acentuado e talvez assim a gente possa compreender, até pela noção do nexo epidemiológico, que nesse ponto nós podemos pensar, talvez, e aí o talvez aqui é por amor ao debate, é para não ser leviano, né? Podemos sim, talvez, achar uma responsabilidade civil objetiva. Acho que a recomendação que a senhora está dando é muito interessante, né, para demonstrar, né, numa eventual ação,
uma quebra do nexo de causalidade. Não é matéria fácil, definitivamente. Eu costumo dizer que, aí eu falo para meus alunos na graduação, para quem vai fazer advocacia empresarial, em termos de responsabilidade civil, estudar nexo de causalidade é fundamental para compreender justamente as hipóteses de quebra de nexo. Mandar um abraço aqui para a doutora Elisa Tavares, que fez uma live muito legal. Eu a conheci pela vida virtual e foi muito boa. E ela é uma jovem aí, talentosa que tem feito um trabalho muito bom também nas redes sociais. Uma história linda, né, dela. Sim, eu aplaudi também, fiz o registro. Realmente uma grande fã. Uma outra colocação, doutor, para quem advoga nessa área, eu acho que a gente tem que sair fora da caixa, né? Quando a gente está advogando para a empresa, sempre é uma missão muito difícil, né? Como o doutor colocou, advogar para a parte empresarial é complicado, porque a gente já tem uma legislação muito mais protetiva, até pelos princípios fundamentais da Justiça do Trabalho. Mas, olhando aqui algumas coisas diferentes, nós temos, por exemplo, a OSHA, que é a Organização Regulatória Internacional, que ela traz nos índices, por exemplo, indústrias, quais as áreas que realmente tiveram índice de contaminação. Isso, de repente, pode ser utilizado para alguém que alega ter sido acometido por Covid no trabalho, onde nós traríamos evidências, né, além dos fatos em si, reais da própria empresa, mas também dados de regulatórios que demonstrem que é muito improvável que aquela área, daquele trabalho, daquele setor, tomando todas as medidas cabíveis, né, que realmente tivesse a contaminação, né? Porque isso está no ar, né? Mas até que ponto esse ambiente do trabalho, que é colocado como responsabilidade do empregador em regular, em proteger, está vinculado à vida, né, do empregado. Eu entendo que é muito questionável, mas também entendo que é uma grande missão num processo trabalhista. Sim, eu não tenho dúvida. Me permita só não discordar, mas fazer talvez um aperfeiçoamento da sua construção, dizer que a juntada desses elementos geram, na verdade, são elementos para formar a convicção do magistrado através de determinados dados científicos que trazem presunções nessas circunstâncias. É claro que ela não é a prova em si, mas é, na verdade, uma argumentação científica complementar para a formação do convencimento. Perfeito, é isso mesmo. É mais um elemento, né? Sim, senhora, exatamente. O elemento de fato, direto, for falho, né? Se não pegou evidência de treinamento, de concessão de EPI, não vai adiantar juntar esse documento, não é verdade? Isso mesmo. Bom, uma outra pergunta que me fizeram bastante também, doutor, acho que aí o doutor tem mais alguma colocação sobre a questão do COVID? Não, pode seguir. Sobre a suspensão e redução, né, doutor, como que o doutor encara a questão das férias, né? Porque eu vi já diversos posicionamentos que impacta, não impacta, no novo período aquisitivo, e o 13º também. Qual que é a sua posição com relação a isso? Assim, sinceramente, eu acho que tem que verificar que não houve, nesse ponto, incompatibilidade com a previsão do 133, né, e do 131 da CLT. Então, vai depender de quanto tempo vai ser afastado. Se for, perceba que, se enquadrar naquela hipótese da possibilidade de perda das férias, né, é possível sim. Agora, o indivíduo teria que, nesse ponto, se enquadrar naquela previsão. E nessa circunstância, como ele está pensando em suspensão total, a gente vai ter que se enquadrar efetivamente ali. Agora, uma questão é sobre a aplicação do 131 e 133. Outra questão é da quantificação do valor das férias, já que aquele período ali nós vamos ter uma situação de um recebimento menor para quem teve a redução. Parece-me que a gente vai ter que pensar na proporcionalidade mesmo, sabe? Tá. Por quê? Porque se eu tenho uma circunstância com um valor fracionado, é algo que tem que ser pensado. É claro que quando a gente tem, e aí vamos dizer assim, hashtag fica a dica, né? Parece-nos que é mais um elemento em que a atuação do advogado é importantíssimo para a celebração do acordo individual. Se isso puder ser colocado no acordo individual, ótimo. O ideal
sem a menor sombra pálida de dúvida, era que fosse por uma via negocial coletiva, para que eu já tivesse estabelecido isso, né, sem nenhum tipo de discussão de vício de consentimento ou algo do Perfeito. gênero. Mas parece-me a melhor solução. A minha grande crítica ainda, apesar de estar pacificada a questão da possibilidade do acordo individual, ainda discuto que nós poderíamos ter muitos processos que aleguem o vício do consentimento. Eu não tenho dúvida que isso é possível. E eu digo com liberdade. É claro que, como juiz, eu sou impedido de responder qualquer tipo de consulta ou dar parecer. E todo mundo que me pergunta sobre caso concreto no Instagram, seja inbox, eu digo, olha, gente, é caso concreto, eu não posso mencionar. Eu digo, ó, veja as lives, que aí tem ensinamento e jogado ao vento é uma função didática, uma função mais do magistério. Mas o que é que a gente precisa entender sobre essa questão? Né? As pessoas perguntam para mim, professor, e me chamo mais de professor do que de juiz, professor, o meu patrão disse que quer fazer a redução do salário e me apresentou aqui esse acordo, eu sou obrigado a aceitar? Aí eu digo, oh, meu amigo, eu não posso responder caso concreto, mas eu posso dizer, acordo você não é obrigado a aceitar. Agora, acordo é complicado, porque se você não é obrigado a aceitar, também não há o respaldo do seu posto de trabalho. Construiu-se a tese de que há um direito potestativo de despedir, e aí as pessoas ficam muito à mercê. Por isso, minha doutora, é que eu tenho defendido com muita veemência que a previsão da MP 936, da concessão do prazo de 10 dias para informar o sindicato sobre a celebração do acordo individual, que está no texto da MP, né, é algo que não pode ser interpretado como se o sindicato fosse uma secretaria ou um arquivo. Não. O sindicato, na verdade, vai ser cientificado deste acordo para poder verificar se houve vício de consentimento, se para fiscalizar o cumprimento do acordo. Não é para negociar no lugar e substituir o acordo. Não, é para ver se o que está acordado efetivamente é o que está sendo aplicado. Por isso eu tenho, nesse ponto, a convicção de que não é simplesmente informar. É se o sindicato pediu o conteúdo do acordo, ele tem de ter esse acesso. Porque justamente não é simplesmente dizer, olha, anote aí, teve mais um acordo. Não, eu posso fiscalizar sim. Perfeito. É a minha opinião também, eu acho que a função do sindicato, cada vez mais, eles estão num relacionamento mais afeito, né, com as empresas e a realidade do país, né? Há um tempo atrás nem tanto, mas eu vejo, hoje eu tenho mais facilidade, tá falando por mim, eu tenho mais acesso, mais facilidade em conversar, né? Até pelo momento de crise que nós vivemos e que acredito que eles têm a função primordial da preservação dos postos de trabalho também, né? Doutora, eu tenho feito lives no país inteiro. Essa aqui é minha live número 130, né? Fora reuniões virtuais, ainda farei mais uma daqui a pouco. Mas o que é que eu posso dizer para a senhora? O testemunho que eu tenho visto, né, de profissionais da advocacia, né, tanto de empregado como empregador, mas principalmente advogados de empresa. É difícil, né? Que não, mas eu vou dizer dois pontos aparentemente conflitantes, mas é só aparentemente. Primeiro, dizer que temos visto em uma parte do sindicalismo digamos, uma sensibilidade para a negociação. Na verdade, eu não vou dizer do sindicalismo. Temos isso de partes, uma sensibilidade para a negociação, seja de sindicatos efetivamente atuantes, seja de empresas que têm, nesse ponto, atuado e pensado nesse campo para a construção de acordos coletivos. Por outro lado, também temos tido negociação ou denúncias de sindicatos que praticam condutas antissindicais. Por exemplo, sindicato que exige pagamento para negociar. Aí, minha amiga, aí não é, né? Aí a gente não pode, não tem como defender o indefensável. Entende? Dizer, o sindicato tem que procurar outras fontes de renda, mas você não vai imaginar que a mãe queira cobrar para amamentar o filho. Ou que vai para cuidar do filho. Na verdade, é função
primordial do sindicato negociar. Esse tipo de discussão, e note quantas restrições nós temos visto a taxas de solidariedade, taxas assistenciais, ou algo do gênero, é algo que precisa, já é um norte, é algo que pode se perceber. O sindicato não pode aproveitar o período de pandemia para tentar recompor suas contas. Ele tem que, na verdade, se reconstruir demonstrando a sua legitimidade. E aí, Sim. nesse ponto, ter mais proteção aos seus representados para que eles todos se tornem sindicalizados. E essa é uma atuação que precisa ser dita. E digo mais, o sindicalismo forte, efetivo, atuante, tem de ser prestigiado. O sindicalismo de que só está pensando em verbas para se manter, esse tem que ser denunciado. Perfeito, perfeito. Um advogado bem preparado sabe também como lidar com o sindicato que faz essas imposições, né, doutor? Nós temos caminhos, inclusive, na própria legislação, que nos dá o mecanismo, caso tenhamos uma recusa, um condicionamento de uma negociação, né? Então, eu acho que é essa a importância do empresário, se ele estiver sozinho, estiver numa situação de, infelizmente, pegar um sindicato despreparado dessa forma, ele pode ficar realmente... Mas aí, digamos assim, é importantíssima a participação do profissional da advocacia. É justamente nesse ponto em que verificar o campo da negociação, verificar a legitimidade dessa negociação, em que há o diferencial. E há muitos advogados preparados, tanto da advocacia operária quanto da advocacia empresarial. Este campo de negociação é um campo de negociação que às vezes é duro, às vezes é complexo. Negociar não significa dizer aceitei, acabou. Não, há idas, vindas ao campo do aperfeiçoamento, ao campo da estratégia, há muito a se fazer. É isso mesmo. Bom, um outro assunto que é novo, super novo, não sei se o doutor já tratou disso, que é a portaria 454, que ela fala daquele atestado indireto, que é o seguinte, na verdade, essa portaria, ela diz que uma pessoa da casa, tendo esse atestado com o Covid, todos que residem na mesma casa poderia ter a declaração de isolamento, né? Então, como que isso seria recebido para um RH de uma empresa, caso venha a ser apresentado esse atestado que não é próprio, mas que por residir nesse mesmo local, teríamos que dar o isolamento também a esse empregado? Olha, eu tenho que dizer que, nesse ponto, há a circunstância da Lei 13.979. Eu acho que essa portaria está respaldada. Eu não acho que a portaria foi excessiva, não. Parece-nos que nós estamos vivendo, literalmente, uma guerra contra um inimigo invisível. E, nesse ponto, a questão da contaminação é algo que nem todo mundo vai desenvolver os sintomas, mas a recomendação médica, nesse ponto, é do isolamento. Ou seja, se alguém convive, é o pai, é o filho, é a mãe, é a avó, está com o reagente positivo, todo mundo vai ter que ficar isolado. Então, o campus simplesmente, é claro que a gente pode discutir, talvez, poxa, é complicado do ponto de vista médico, porque você vai estar revelando um atestado de uma pessoa que não é a parte da relação contratual. Mas, perceba, a medida de preservação da saúde pública justifica essa situação excepcional. E por isso é que deve ser, sim, agora tem que fazer o óbvio, né? Fazer a juntada do atestado e a comprovação de que é alguém que mora na casa. É meu pai, é minha mãe. Junto ao atestado, nesse caso, pensa lá na certidão de nascimento ou certidão de casamento, para saber quem é aquele indivíduo, porque não é o empregado, mas alguém próximo a ele para fazer isso. Mas o afastamento deve seguir as regras básicas, imaginando com um afastamento de até 15 dias. Superior a isso, eu estou vendo aqui a pergunta da doutora Jucimara, superior a isso já torna mais complexo ainda. Por quê? Porque aí nós estaríamos no campo da suspensão contratual com o recolhimento pelo INSS. E aí uma situação ainda mais complexa, que vai sair do RH para o INSS. Então, se há uma recomendação de afastamento superior a 15 dias,
Aí nós temos que, talvez, ter o cuidado com o acompanhamento médico da empresa, tá? Para verificar esse elemento de qual é o médico que a empresa recomenda. Mas se está se aceitando acima disso, nós teremos, na verdade, uma questão mais complexa, que não é nem no campo empresarial, mas no campo do afastamento para a percepção do benefício pelo INSS. Que algumas das pessoas, inclusive, podem nem ser segurados, né? E aí a gente vai ter uma questão ainda mais complexa. Mas eu quero aproveitar aqui, porque já estamos aí chegando a 40 minutos de live, né, para pedir para o pessoal dizer, olha, gente, siga aí a doutora Carla Balesteiros, né, Balesteiros, advogados, mas me siga também aqui no Instagram, R. Pamplona Filho. E essa live eu vou deixar disponível a prazo de 24 horas e vou fazer o download lá no meu canal no YouTube, canal Pamplona. Então eu gostaria muito que todo mundo pudesse se inscrever. Eu não monetizei, não ganho absolutamente nada. É justamente pela missão de servir que eu coloco esse material. Estou botando quase todas as lives estão lá. Então, vocês podem ver várias outras informações, vários outros papos tão agradáveis quanto esse aqui com a doutora Carla, que estarão disponíveis para vocês. Se tiver qualquer dificuldade para localizá-lo no YouTube, me manda uma mensagem inbox no Instagram que eu mando para vocês o link. Doutora, pode perguntar mais. Mais uns 10 minutos ainda podemos falar. Tá, e o senhor realmente é muito acessível, né? Realmente manda mensagem, prontamente responde, podem mandar que vai dar certo. O número da portaria estão pedindo para... Então, vou pedir para a senhora falar um pouquinho mais alto, porque aqui está chovendo muito aqui na Bahia e aí o áudio está meio baixinho. Vamos lá. Estão pedindo para eu repetir o número da portaria. Então, a portaria que nós mencionamos agora é a 454 e a 356, certo, doutor? Certo? Bom, ainda nós temos outras discussões que seria sobre... o doutor já comentou sobre a boa-fé quando aplicado a MP 944, né? Então, assim, financiei a folha de pagamento. Sou uma empresa, tenho financiamento da folha. Mas, no transcurso daquele período de mês, né, dentro daquela competência, eu preciso dar uma suspensão do contrato de trabalho. O que fazer aí, doutor? Olha, sinceramente, é uma situação bem complexa. Por quê? Porque nós temos prazos para a comunicação à Caixa Econômica, ao governo como um todo, para efetivamente poder haver a concessão do benefício. E aí, nesse ponto, quando eu recebo um determinado, ou procuro me inscrever para receber um determinado valor para o custeio da folha de pagamento, tudo isso tem de ser discriminado. E note que a consequência é muito séria, porque foi aberto um sistema de crédito pensando em preservação de renda. Se houve, nesse ponto, algum tipo de... Eu não vou nem usar a expressão desvio para não entrar em elementos subjetivos. Houve algum tipo de prática que faz com que aquele valor não seja disponibilizado para pagar a folha de pagamento, eu vou usar uma expressão bem baiana, viu, doutora? É um esparro. O indivíduo olha e diz assim, mas eu tinha boa intenção. De boa intenção se pavimenta a estrada para o inferno. Meu amigo, tenha cuidado, minha amiga, tenha cuidado. Nesse ponto, observe os prazos de comunicação. Qualquer modificação, comunique imediatamente para evitar você incidir nessa sanção. Eu falo que essa parte da negociação ela é tão importante quanto a formalidade da negociação. Porque se você pisar na bola na forma, não adianta a matéria, o empregado ter concordado, não adianta, né? Então, eu também, como advogada, que faço muito o consultivo de empresa, eu pego muito no pé, estou fazendo mais essa parte negocial, né? Os sindicatos estão muito afeitos em abrir e ainda fazer na forma da MP, eu dou muito valor a isso, porque justamente para a gente afastar qualquer discussão, tanto do vício de consentimento, quanto regulamentar essa forma bem feita, né? Tem uma outra discussão aqui, doutor, sobre essas causas possíveis. O que o doutor acha? Opinião pessoal, tá? Pergunta não preparada, acho que não foi feita ainda em live, pelo que eu acompanhei ao doutor. Mas a tua visão como magistrado, quais as novas ações
o doutor entende como mais latente diante dessas normas? Quais seriam os temas principais? Olha, acredito que eu vou enfrentar muito isso, muito aquilo. O que que o doutor tem para nos dizer? Olha, eu posso lhe dizer que aí eu já estou exercício de futurologia, claro, nós Ah, estamos discutindo isso. Hoje eu estou na magistratura há 25 anos, hoje tivemos uma reunião, inclusive, com o nosso corregedor, já falando sobre determinadas medidas a ser tomadas e também a preocupação sobre o pós-pandemia, quando uma uhum, quantidade de ações que estão represadas vão entrar de vez. E aí, o que é sim, que a gente precisa entender sobre essa questão? A, sem sombra de dúvida. Letra A. As ações que já existiam anteriormente e que estavam simplesmente represadas. Essas vão entrar de vez numa quantidade muito grande para a pauta. Novos temas a ser discutidos. Aí se prepare, doutora. Não sei se eu vou surpreender a senhora, mas eu acho, é claro que estou exercitando um dom de profecia que eu não sei se tenho, mas eu acho que nós vamos ter muita discussão e talvez a única coisa que possa frear essa polêmica seja próprios ônus da sucumbência, né? O receio disso. Mas eu acho que nós vamos ter muito espaço para postulação sobre distorções do home office, distorções do teletrabalho. Por quê? Porque pessoas que trabalhavam com controle de jornada passaram a trabalhar em teletrabalho com base na MP 927. A priori, teletrabalho não há, na forma do artigo 62, 5º, controle de jornada, mas elas tinham anteriormente. Empregadores mantiveram ainda, e a ANP deu espaço para esse tipo de controle. Quando a gente vê isso lá na MP 93B, para a noção da redução. E aí, o que é que acontece? Nós vamos discutir que muitas pessoas estão trabalhando hoje muito mais do que trabalhavam quando uhum, estavam no trabalho na sede da empresa. Por uhum, quê? Porque, na verdade, você está em um determinado aspecto, está na sua casa, está fazendo isso, mas a quantidade de serviços continua a mesma. E isso vai gerar confusão. Um desdobramento do teletrabalho é que a portaria que regulamentou a, a redução ou o benefício emergencial, expressamente, era um tema polêmico, expressamente admitiu a redução de salário para o teletrabalhador. O que eu tinha muita dificuldade de aceitar, porque a previsão legal, a previsão da MP, da 93B, era com a redução proporcional da jornada. Ora, se eu não tinha controle de jornada, como é que eu vou pensar em redução? Aí o que é que vai ter? Situações de redução de salário de teletrabalhador, mas sem redução aferível objetivamente de trabalho, de atividade. E minha amiga, essa aqui é um tipo de ação que o ônus da prova é do empregador. é do empregador. Na primeira, o ônus da prova é do empregado. É, Mas no segundo, o ônus da prova é do empregador. Então, um advogado que tenha uma base boa de pesquisa, que tenha um bom acesso às provas, possivelmente nós vamos ter muitas ações sobre isso. Eu poderia dizer que vamos ter situações fáticas. Eu não sei se vão ter ações. Situações fáticas de querer discussão de vício de consentimento sim. na MP 936. Eu digo Uhum. que, pensando na sociedade, eu vejo que isso vai acontecer. Agora, não sei, e aí eu não vou colocar entre as top 3 ou top 5 das ações, por quê? Por causa do ônus da sucumbência e do ônus da prova. Sim. Por quê? Porque efetivamente o ônus da prova é do empregado. Então, Uhum. agora, imagine o seguinte: empresa que fez redução nessa ideia aqui. Está aqui o acordo, aceite. Se não aceitar, está na rua. Se não aceitar, está na rua, dói o É. coração, mas o fato é que o ônus da prova ainda vai ser do empregado. Uhum. Mas se a empresa comete a falha, e eu digo, eu estou na área trabalhista há 28 anos, doutora, mais Uhum. tempo do que a senhora tem de idade pela
juventude que a senhora transborda. Então, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Nós vamos ter empresas que não vão comunicar ao sindicato, não vão cumprir o prazo de 10 dias, ou não vão dar o conteúdo do contrato. Meus amigos, aí nós temos um espaço para uma inversão de ônus da prova. A gente vai ter aí, eu acho que essa vai acontecer com mais frequência do que a simples alegação do vício do consentimento. É engraçado que a postura do empresário brasileiro ainda é uma postura que a gente precisa, vou dizer como advogada mesmo, atuante já há 10 anos, né? Especificamente nessa parte empresarial, mas eles têm uma dificuldade de compreensão que o advogado não é um custo, né? Ele é realmente uma ajuda, né? E que se paga, porque um processo trabalhista desse, né? Quanto que não custa para a empresa? E com essa coisa de querer abrasileirar, fazer de uma forma mais simplista. Né? Não, as pessoas chegam, eu posso dizer assim, com a experiência que tem, dizer, a pessoa, não, eu fiz um acordo com o empregado, está tudo resolvido, e aí depois dá o problema lá na justiça, e aí fica dizendo, olha, é uma justiça que só quer proteger, que quer dar porrada nos empregadores. Isto é uma asneira e uma leilosia. Orlando Gomes, um grande jurista, meu conterrâneo, dizia que a Justiça do Trabalho é o lugar onde os trabalhadores são respeitados sem necessariamente os empregadores serem humilhados. Agora, o indivíduo querer fazer relação de trabalho de forma amadora, não dá. Seja como empregado, seja empregador. Por isso a importância da atuação de uma assessoria jurídica técnica nesse ponto. Doutora, tá maravilhoso o nosso papo, mas já está dando 9 para as 8. Eu tenho uma outra live às 8. Eu preciso ir encerrar aqui, infelizmente. Então, vamos terminar. Eu queria só agradecer, né, mais uma vez, pelo doutor me receber e receber todos os meus ouvintes aí para ter essa opinião tão direta, objetiva, né, e de um magistrado muito experiente para nos trazer uma segurança jurídica diante desse monte de brechas, né? E antes de finalizar, como eu disse que o doutor é poeta no início, eu queria te pedir uma poesia para o doutor declamar aí, vinculada a essa parte jurídica que a gente está vivendo. O que o doutor poderia nos dizer? Olha o desafio. Olha, eu vou dizer o seguinte, né, que quero muito que todos e todas que estão nos ouvindo me sigam lá nos canais do YouTube e vejam além disso, meus 2 blogs de poesia. Eu publico uma poesia por dia há 10 anos. É uma poesia minha um dia, no outro dia uma poesia alheia. Você vai ter lá um portal de poesia, porque a poesia é meu refúgio. Sem ela, a poesia, a arte, a cultura, é o que nos diferencia dos irracionais. Na verdade, é o que mostra para o mundo quem somos de verdade. Eu quero, na verdade, dizer que não uma poesia, porque poesia é ter o prazer de conviver com cada um dos senhores e das senhoras, mas dizer que a gente tem que confiar neste mundo. Nós estamos hoje numa fase em que a gente sonha em voltar ao normal, só que a gente precisa saber que o normal agora é o passado. Nós vamos juntos construir um novo normal. E eu quero ter a oportunidade de conhecer cada um dos senhores e das senhoras e conhecer a senhora doutora Carla pessoalmente quando a pandemia passar. Porque, na verdade, as misericórdias se renovam a cada manhã. Mas o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. E vamos ter esperança de um mundo diferente. Perfeito. Com esse recado que realmente o velho, né, que a gente espera o novo, na verdade, ele já foi, né? É algo realmente inesperado que vem para frente, é uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar. Olha nós aqui numa live, não é verdade? Antes teríamos essa possibilidade, essa iniciativa? Até tínhamos, mas não dávamos tanto valor, não é? Doutor, aí no TRT5, na Bahia, está na Bahia? Na Bahia, Salvador.
E eu aqui em São Paulo, no ABC, região do ABC de São Bernardo, e nos falando aqui com tanto carinho e tanto conhecimento sendo divulgado, né, do doutor aqui para nós. Mais uma vez, muito obrigada. Então, desejo uma boa noite. Agradeço a todos que estiveram aqui na live. E as perguntinhas depois, quem eu conhecer, eu posso. Pode chamar a gente, né, doutor? Pode me chamar, no caso, no Insta, replicar a pergunta que não foi respondida aqui, que a gente vai deixar à disposição todos plenamente esclarecidos dos nossos posicionamentos. Vai ser um prazer ter a oportunidade de estar aí. Eu tenho meu amigo Gilberto Maestro, eu quero já conhecer ele, quero ver se vou conhecer cada um de vocês pessoalmente, para não sei se haverá abraços pós-pandemia, mas sem sombra de dúvida haverá sempre o calor dos nossos corações. Um beijo para a senhora. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.